Bom dia a todos. Então, o nosso estudo de caso hoje é de um caso que aconteceu já há alguns anos, em 2013. Mas como foi um estudo bem difícil, raro, a gente vai propor aqui para vocês verem. Então, foi uma paciente do sexo feminino, tá? Ela tinha, na época, 51 anos. Ela foi internada no Hospital Regional aqui do Cariri no dia 19/10/2013, e ela tinha uma clínica suspeita de síndrome mielodisplásica. O PAI dela deu positivo, então a amostra de sangue foi enviada para o laboratório de imunohematologia do Hemocentro Regional do Crato, e foi relatado que ela não tinha transfusões recentes, mas também não foi informado se a mesma já tinha sido transfundida em algum momento anterior. Pode passar, doutora. Então, aqui é o nosso estudo, que foi realizado no Hemocentro do Crato. Se vocês perceberem aí, a gente tem um painel de hemácias em Lis todo positivo, né, com o painel de hemácias em enzima também positivo, reagindo à enzima, né, o anticorpo. E a gente vê aqui que o cumes direto está negativo e não tem autocontrole também negativo. A gente conseguiu fenotipar, né? Foi engraçado esse dia, porque quando a gente fenotipou, pelo fenótipo que foi encontrado, causou um efurô, né, no dia na imuno. Todo mundo correu para ver, as cartelas não estavam prestando. Não pode, o paciente não, com essa fenotipagem aí, né, HD positivo, mas negativo para ser grande, ser pequeno, é grande e é pequeno. Então, a gente, como de praxe, no caso desse, entrou em contato com o hemocentro coordenador. Oi. Alô? Pode continuar, Ana Luzia, pode sim. Então, a gente entrou em contato com o hemocentro coordenador para saber o que fazer, e o hemocentro pediu a amostra, né, para verificar se realmente esse caso era assim mesmo. Aí a gente entrou em contato com o hospital, solicitou novas amostras e enviou para Fortaleza. E eu acho que, pelo que a senhora me relatou, né, foi enviado para a Biorrad as amostras de sangue dela para fazer uma tentativa de identificar que anticorpo era esse, né? Pode passar aí a próxima. Então, assim, lendo os artigos, né, a gente vê, tá aqui o resumo do que foi feito, PAI positivo, autocontrole e tal. Então, aqui, essa parte de haloadsorção, a gente não fez, acredito que tenha sido feito lá na Biorrad, eu não sei que tipo de testes foi realizado lá, mas estudando a literatura atual, né, se fosse hoje, e se acontecesse no laboratório, de a gente pegar essa amostra dessa forma, os testes seriam realizados, seriam esses daí. A haloadsorção, com as hemácias R1, R1, e nessa halo, né, devido à presença desse anticorpo, a gente ia supor que ia encontrar na R1, né, vai identificar um anti-E e um anti-C pequeno, e na hemácia R2 da halo, a gente iria identificar um anti-E e um anti-C pequeno. Então, o anticorpo envolvido, né, na questão foi um anti-RH17, certo? Agora vamos fazer um breve estudo aqui do sistema RH e dos anticorpos envolvidos e desse anticorpo para a gente entender melhor esse caso. Até aí tudo bem? Posso continuar? Eu só queria fazer um comentário. A nossa rotina dentro do Hemoce, né, Ana Luzia, hoje é fazer a dissorção com 3 hemácias. As 3 hemácias que são selecionadas pelo fenótipo, que vocês viram na aula passada, vão ser uma hemácia R1, R1,
uma hemácia R2, R2 e outra hemácia RR, né? Nós não temos muito costume de estar falando R1, R1, né? Essa nomenclatura aqui no Ceará. A gente acaba falando quais são os antígenos negativos. Então, a hemácia R1, R1 é uma hemácia E grande, C pequeno negativo. A hemácia R2, R2 é uma hemácia C grande, E pequeno negativo. E a hemácia RR é uma hemácia CDE negativo, C grande, E grande negativo, RH negativa, né? Então, por mais que a gente, às vezes, conheça o fenótipo do paciente, não é o caso, né? A gente não tinha como fazer aula de sorção com fenótipo idêntico, nós temos a conduta de sempre usar essas 3 hemácias, partindo do princípio que, às vezes, você tem uma variante antigênica, né? Algum antígeno parcial, e se você optar por usar apenas a hemácia com fenótipo do paciente, você pode adsorver um anticorpo relacionado àquele antígeno parcial. Então, a gente não usa de forma alguma aquela ala de sorção com fenótipo específico do paciente aqui no Ceará. A gente sempre usa o padrão das 3 hemácias, R1, R1, R2, R2 e RR. E essa ala de sorção foi feita no Hemócio Fortaleza, né, que é a rotina, como a Ana Luzia falou, ela é do Hemócio Crato. Então, é um dos hemocentros regionais aqui do estado. Então, o Hemocentro Regional do Crato ou algum outro hemocentro regional não consegue terminar a investigação, manda para o Hemócio Fortaleza para fazer o que a gente consegue fazer aqui, e se por um acaso a gente não conseguir, a gente pede apoio a algum laboratório, no caso, o laboratório de apoio ao cliente da Biorad, né? Por que é importante a gente ter esses laboratórios de apoio? Porque a gente não tem todas as hemácias congeladas que a gente precisa, a gente não tem todos os soros congelados que a gente precisa. Nesse caso, a gente precisaria de uma hemácia, de algumas hemácias, para confirmar a especificidade do anticorpo que a gente não tinha em Fortaleza. Então, a gente mandou para o LAC, apesar de a gente ver aquele fenótipo, né, bem claramente, ser grande, ser pequeno, é grande, é pequeno, negativo, a gente não tinha como confirmar a especificidade do anticorpo. E eu queria só comentar uma coisa, assim, esse caso, na verdade, ele apareceu mais ou menos uns 6 meses depois que eu voltei para Fortaleza, né? E eu nunca tinha visto um caso parecido. Então, lembrando que ele tem uma característica que é muito importante que a gente sempre olhe, ele é RHD positivo. Se fosse um indivíduo RH negativo, RHD negativo, a gente chamaria de RH nulo. Mas como essa paciente é RHD positivo, a gente chama esse perfil, né, Ana Luzia, de D-. Pode continuar, Ana Luzia. Bom, então, só complementando, essa ala de absorção aqui eu peguei de um trabalho, inclusive, né, de um trabalho que nessa identificação foi feito esses testes lá. Por isso que eu citei aqui, não é o nosso caso. Mas, continuando, o sistema RH, né, que o antígeno anti-RH17 está ligado ao anticorpo RH17. Desculpa, o anticorpo RH17 está ligado ou vai contra o antígeno RH17. E o antígeno RH17, ele faz parte do sistema RH, certo? Então, lembrando brevemente aqui, né, o sistema RH, já de antigamente, que vem sendo estudado desde 1600, né, que se tem notícia, através do que se chama de eritrobastose fetal na época, e aí os pesquisadores, eles vinham já fazendo testes em laboratório e observando casos clínicos em hospitais de mulheres, né, grávidas que desenvolviam essa patologia durante o curso da gravidez. E através desses testes aí, nessa cronologia, que ficou saiu um pouco do prumo, porque eu sou o apresentador aqui na hora de passar, mas é só para a gente não ter muito aqui, porque senão vai demorar contando a história, para falar que o gene RH17, ele faz parte do grupo do sistema RH. E o sistema RH, ele é, vamos dizer, geneticamente produzido, né, através de 2 genes, né, que estão no cromossomo 1,
que é o gene RHD, o gene RHCE. Então, esses genes vão expressar duas proteínas, que é a proteína RHD, a RHC, e esse gene em específico, RH17, ele vai estar ligado aqui nesse lado em que ocorre a produção da proteína RHCE, diferentemente do que a doutora falou, né, que o outro, o RH-NU, ele vai estar ligado nas duas pontas de produção das proteínas, tanto no RHD como no RHCE. Até aí tudo bem? Então, a expressão, a expressão genética, né, do sistema RH, ela não está apenas na produção das proteínas para aparecer ou para ser, no caso, expressa fenotipicamente. Ela depende também de outro gene, né, que é o gene RHG, que não está no cromossomo 1, está no cromossomo 6, né, e ele tem a função de expressar esses dois genes, né, aliás, expressar o fenótipo desses dois genes, essas duas proteínas, na membrana da hemácia, certo? E aqui ocorre, então, a expressão dos genes RHD e RHCE na membrana, está aqui o RHD do lado esquerdo e o outro, eles têm uma conformação bem homóloga, né, aqui, e a diferença está exatamente na expressão dos seus epítopos. Aqui nós temos o RHD, mais conhecido, o RHD normal, o fraco, o parcial e o parcial fraco. Não vou me deter aqui, porque é um mundo. Ana Luzia, eu estou me perdendo aqui nos slides. Você me ajuda? Onde é que você está? É porque eu estou passando no meio do 9. Pronto. Então, aqui nós temos a expressão do RHD, né, que é a expressão do RHD positivo normal, o RHD fraco, o parcial e o parcial fraco. Próximo, doutora. Aqui, são as manifestações do RHD negativo. No caso da expressão do fenótipo negativo, não há, no caso, a produção da proteína RHD, certo? Essa deficiência, ela pode ocorrer por uma deleção do gene, né? Ou também por outras modificações genéticas, que podem ser mutações, genes híbridos, e aqui nós iremos ter, além do RHD positivo, e aqui, então, nós temos os antígenos RHCE, né, que veio do gene RHCE. Esses antígenos são o C grande e o C pequeno, o E grande e o E pequeno, mas eles têm uma peculiaridade interessante, porque eles podem se apresentar, e já são bem conhecidos aí como antígenos compostos, né? Eles podem se apresentar em duplas, né? Ou, nesse caso aqui, o antígeno CE, que vai ser o OF, e aqui ele está na ISBT classificado como RH6, o antígeno CE, C grande é pequeno, que é o RH7, e assim esses antígenos vão sendo estudados, catalogados ao longo do tempo que vão sendo encontrados, né? Temos também os haplótipos deprimidos, que são os antígenos que apresentam reatividade diminuída ou nula, que a presença de um ou outro vai diminuindo a reatividade daqueles que estão presentes. E os haplótipos silenciosos, que são os antígenos ausentes. Aqui está o que a doutora falou, que é o RH nulo, né? Aqui não há expressão nenhuma dos genes, nem o RHD e nem o RHCE, na membrana da hemácia.
essa parada, né, de expressão, ela ocorre por deleção da proteína RHAG, que é aquela proteína específica que vai ser crucial para a expressão desses genes, aliás, para a expressão das proteínas na membrana da hemácia. Então, por deleção desse gene funcional, essa proteína, que é a RH50, ela não vai ser produzida e, então, os genes vão estar presentes, as proteínas vão estar presentes, a RHD e a RHCE, mas não vão ser expressas na parede da hemácia. Dessa forma, o RH nulo, ele é caracterizado. Já o outro, que a doutora falou, né, que é o nosso, que é o D++, o que ocorre é que há uma deleção, né, completa do gene RHCE. Por essa deleção, ele não vai formar proteína RHCE e também não vai ser expresso na parede da hemácia. Certo? Ficou clara a diferença? Esses são os haplótipos parcialmente silenciosos, né? Porque ele não é completamente silencioso. Ele expressa o RHD, que no caso da nossa paciente, ela é exatamente D positivo e C grande, C pequeno é grande, é pequeno negativo. Então, o sistema RH é bastante complexo e, como a doutora falou, né, é difícil da gente expressar cada gene que se encontra, principalmente porque estão envolvidos o gene RHD e o RHCE. E o sistema RHCE, no caso da linhagem RHCE, ele nunca aparece sozinho, então sempre vai estar em duplas. E aí fica difícil de você falar, você expressar esses antígenos. E aí foram propostos 3, né, maneiras de expressar os antígenos do RH, que aqui está. Posso passar, doutora, a próxima aí para o 14, por favor. Então, aqui, Fischer e Reis, eles propuseram exatamente que a herança ela seria dependente dos 3 losses gênicos, né, que são ligados, formando um haplótipo. Um haplótipo no caso, são genes que estão num cromossoma, né, que tem o mesmo losso, que são homólogos, e eles se apresentam em grupos, pode ser dupla, tríade, e aí pode variar o tamanho. No caso aqui, a gente tem a expressão do RH, proposta por Fischer e Reis, e por Wiener, que também tentou identificar através de uma única letra, né, no caso, um locus gênico, que pode ser ocupado nas 8 alelos múltiplos. Um corresponde ao outro aqui no caso. O próximo, doutor, por favor. E aqui a classificação feita pelo ISBT para os antígenos do sistema RH. Aqui ele classifica por número e nome, né? O nome, o símbolo e o número ISBT. Aqui estão todos os antígenos, quer dizer, não deu para pegar todos, porque já são 57 antígenos, e aí não deu para colocar todos aqui, mas o RHD, desculpa, o RH17 está aqui o HR0. Próximo, doutora. Então, o sistema RH tem suas proteínas expressas apenas nas hemácias maduras, né? E em seus progenitores eritróides. Não há em nenhum outro lugar no organismo. Já está presente a partir da 6ª semana de vida uterina, é considerado mais complexo, mais polimorfo, exatamente por isso que eu falei anteriormente, e um dos mais imunogênicos, que só perde para o sistema ABO. Tem mais de 57 antígenos,
E a grande importância clínica, né, dele está no envolvimento de aloimunização e nas reações transfusionais hemolíticas, doenças hemolítica perinatal e na anemia hemolítica autoimune. A função funcional, né, fisiológica das proteínas RH está ligada a formar um complexo glicoproteico, né, que é associado àquele gene que eu falei, o RHG, que esse complexo está ligado ao citoesqueleto da hemácia, na inserção das proteínas RHD e RHCE na membrana, e também já foi verificado que estão participando da troca de íons entre a membrana da hemácia e esses íons, o principal é a amônia. Próximo, doutora. Então, o fenótipo que pode-se dizer normal, RH, ele é expresso dessa forma. Nós temos o RHD positivo, a proteína D e a proteína C intacta, e temos a ausência do RHD, que aí chama-se RHD negativo, mas está presente a proteína CE. Próximo, doutora. O nosso fenótipo raro está aqui, né? Em resumo, nós temos o RHD positivo e temos a proteína RHD, mas nós não temos a proteína RHCE. Ela foi deletada, tá? O gene foi deletado e ela não foi expressa. Já o fenótipo RH nulo, ele não tem nenhum dos dois, né? Ele não houve a produção da proteína, ou houve, mas ela não foi inserida na membrana da hemácia. É isso? Por falta da proteína RH50. Próximo. E o sistema RH, ele é bastante imunogênico. Os anticorpos que são produzidos e que vão aí agir, né, no caso de uma aloimunização, eles são, a maioria IgG, IG1 e IG3, e são reativos a 37, né? Não fixam complemento, né, por conta da IgG, mas eles produzem hemólise extravascular, estão implicados em reações hemolíticas, já falamos isso, podem produzir autoanticorpo, principalmente o anti-E e o anti-RH e o anti-RH29. A gente sabe que os indivíduos RHD parciais podem desenvolver anti-RHD e eles são raramente detectados em meio salino. São melhor detectados em testes enzimáticos com a presença da AGH. Próximo, doutora. Então, o gene 17, o gene de RH17, que é o HR0, a incidência é em todas as raças, né? Foi verificado que ele tem incidência em todas as raças, só que é muito baixa. Ele varia entre 0,23% a 0,7%, como assim cita os trabalhos de investigação, né? A expressão, no caso, como há uma ausência da expressão da proteína CE, há uma exacerbada expressão elevada, no caso do antígeno ou da proteína RHD. E trabalhos também citam também desculpe, só o RHD. Estou doidando aqui, misturando a bola. Então, há a ausência do C grande, C pequeno e E grande, E pequeno. Quando o alho imunizado desenvolve seu anticorpo, que é IgG, que é muito imunogênico, contra esses antígenos, né? Os múltiplos antígenos C grande, C pequeno, E grande e E pequeno, e ele pode causar uma moderada ou grave doença hemolítica do recém-nascido. Ocorre por deleção, isso aí eu já falei. Próximo, por favor. Então, a gente considera que o antígeno formado, né, o anticorpo formado contra esses antígenos é de alta frequência. Por quê? Porque os antígenos, né, C grande, C pequeno, E grande e E pequeno, são antígenos de alta frequência. Então, alguém vai ter esses antígenos, seja lá um ou outro. E quando essa pessoa
né, entre em contato com o sangue que vai ter algum antígeno que ela não tem, no caso da Dona Maria, ela deve ter ela imunizado, não sei como, mas ou na gravidez, ou uma transfusão que ela pode ter tido aí no passado, e ela imunizou porque entrou em contato com o sangue que, para ela, para transfundi-la, tem que ser igual ao dela, certo? E, para isso, né, é necessário que a gente faça um estudo muito criterioso em busca de todos os familiares, que assim foi feito, né, no EMOS, quando se descobriu esse anticorpo, a doutora nos solicitou uma visita na residência da família, a gente conseguiu juntar todos eles, e colhemos o sangue familiar né, de todos os familiares, e aí a gente fez a fenotipagem de todos, e descobriu que um dos irmãos, né, da Dona Maria, ele hoje é um doador best, né, do Hemócio, né, ele já ajudou muita gente por aí afora com o sangue que é igual dela, é o positivo, o ser grande, ser pequeno, é pequeno, negativo. Então é isso. Obrigada. E agora eu passo a palavra para a doutora Denise. Bom dia, gente. Obrigada, Ana Luzia. Eu te dou cada desafio na vida, né? Mas muito bom. Gente, na verdade, assim, esse foi um caso, talvez um dos primeiros casos de sangue raro que a gente encontrou aqui no Ceará, né? E foi um caso que realmente me deixou bastante surpresa, né? A gente ainda não tinha um banco de sangue raros bem definido aqui, né? Vocês lembram que a solicitação do Ministério pela primeira vez que aconteceu para ter um registro de sangue raro em cada hemocentro foi exatamente em 2013, né? Por conta da Copa das Confederações. E o primeiro momento que a gente se deparou com esse caso, na verdade, eu entrei meio em desespero, que eu atualmente estou vivendo esse desespero de novo quanto paciente, porque era um sangue raro com uma hipótese de síndrome mielodisplásica, né? Aí a gente lembra que a síndrome mielodisplásica é uma doença hematológica que a gente não tem muita solução além de um transplante de medula óssea ou suporte transfusional. E realmente eu fiquei bastante angustiada porque eu não sabia o que a gente poderia fazer naquele momento com aquela paciente, mesmo que eu encontrasse irmãos iguais, né? Com o mesmo fenótipo. No final das contas, eu falo que todo dia que eu lembro desse caso, eu agradeço a Deus, porque na verdade ela não tinha uma síndrome mielodisplásica, ela tem uma anemia megaloblástica. Ela tinha deficiência de vitamina B12, começou a repor a B12 e ficou boa. Olha que interessante, né? Por isso que é tão importante o papel de um hematologista em todo paciente com sangue raro, porque muitas vezes a transfusão não é a solução, né? E aí, nesse momento, a gente realmente ganhou, a gente perdeu uma síndrome mielodisplásica, que é ótimo, e a gente ganhou um doador que é extremamente comprometido com todos os pacientes que a gente pede apoio. Né, a Ana Luzia, de vez em quando é acionada. A última vez a gente coletou dele para mandar para uma gestante imunizada, que a criança teve que fazer uma sanguíneo transfusão. Não era um anti-RH17, mas era um anticorpo contra antígeno de alta frequência do sistema RH, não me lembro exatamente qual era, que não tinha nenhum doador no registro de sangue raro. E no final das contas, esse nosso doador já ajudou muita gente no Brasil, né? E é muito gratificante ver isso, é muito gratificante essa disponibilidade que a gente vê dos nossos doadores para ajudar na hora que precisa, do jeito que precisa. E eu queria realmente agradecer a equipe do Cariri, do Crato, né, Ana Luzia, porque na hora que eu falo, sabe aquele nosso doador, estão precisando dele de novo, o pessoal se mobiliza para ir buscá-lo na casa dele, e a gente conseguiu, na última vez, ter a liberação. Imaginem, gente, a bolsa foi coletada no interior do Ceará. A cidade fica mais ou menos umas 8 a 10 horas de carro de Fortaleza. Essa bolsa foi liberada para transfusão depois de 18 horas do que a gente recebeu a solicitação para buscar o doador. Então, assim, a coisa mais linda, ela embarcou com 19, 20 horas da solicitação desse doador. Então, realmente é uma coisa muito bacana.
né? Os nossos doadores são muito disponíveis e realmente quando a gente precisa, o pessoal, né, Ana Luzia, adora passear de carro, vai buscar doador, dá um jeito, porque a gente sabe a importância de atender esses pacientes e atender rapidamente, né? Não adianta a gente ser devagar nesse momento, porque muitas vezes o paciente vai estar muito grave e a gente não tem muito o que esperar. E é um caso muito bacana mesmo. Eu sei que existem outros casos no Brasil, né, de D-Dash, mas que eu saiba de família de doador, a nossa é a única. Mas tem mais pessoas aqui do Brasil que poderiam me dar notícias. Vocês têm, gente, algum doador D-Dash? E deixa eu aproveitar, estou precisando para uma paciente com síndrome mielodisplásica de um doador OR0R, HRB minúsculo negativo. Então, se alguém que tiver também, eu estou aceitando. A gente já recebeu o apoio da Colsan, da ProSangue. ProSangue está chamando de novo o doador para a gente, porque além de ter uma síndrome mielodisplásica, já estava preparadinha para o transplante de medula, ela pegou Covid. E aí fez choque séptico, está internada, então a gente está na busca desse doador agora. E aí, quem me conta? Quem é mais que tem doador raro do sistema RH por aí? Vixe, ninguém. Everaldo, vocês têm algum doador do sistema RH mais raro por aí? Oi, bom dia. Não, a gente não tem nenhum caracterizado. Certo. A Emily estava aqui, ela saiu. Carol, aí no Paraná, vocês têm algum? Não, a gente não tem. O que a gente tem é uma ex-paciente, né? Uma ex-mãe de paciente, que é RH null, mas ela é traço falciforme. Aí não adianta muito. Só isso. Mas às vezes ela consegue doar, Carol, ou não? Conseguiria, sim, eu acho que sim. Mas vai ser, porque assim, na verdade, eu nem sabia que vocês tinham. Eu sabia que tinha uma doadora em Minas e uma doadora no Rio de Janeiro, são irmãs, são idosas, e a última vez que a gente precisou não tinham como doar. Então, eu acho que atualmente, eu acho, né, que atualmente a única doadora, então, RH null do Brasil é de vocês, viu? Porque as duas que doavam não conseguem mais doar por questões médicas. E ser traços falciforme é melhor do que doador nenhum, você concorda? Sim, com certeza. Inclusive, a gente foi mãe de uma criança, isso foi faz uns 20 anos, mais ou menos, 18 por aí. Foi um caso, assim, bastante... Acho que a ProSangue ajudou, na época eu não trabalhava aqui. E aí a criança nasceu, né, com desmonítica do feto recém-nascido, e aí foi uma correria, assim, aquelas histórias de sexta-feira à noite e tal. E foi aí que a gente descobriu essa doadora. Então, ela era mãe de ex-paciente, né? Difícil, esses casos são muito difíceis. E aí lembrar que o RH null ainda tem uma coisinha aí diferente no meio do caminho, diferente do D-Dash, que tem uma anemia leve hemolítica, né? Então, muitas vezes não passa nem para doação, vai bloquear ali na hemoglobina por conta desse quadro, dessa anemia hemolítica leve associada à ausência das proteínas do sistema RH. Então, ainda temos essa dificuldade. Então, geralmente, o RH null que a gente tem disponível, né, nos registros de sangue raro, não eram inicialmente doadores, sempre foram irmãos de pacientes ou pacientes, né, que a gente acabou encontrando pelo estudo familiar. E realmente é complicado isso. Mas, Ana Luz, eu achei muito, muito alta a frequência de D-Dash, né? Eu acho que aquela frequência talvez seja para 1.000, né? Ou talvez 100.000, porque realmente é muito raro. É um dos tipos de sangue mais raros que a gente tem no registro internacional também, né? Mais alguém de algum serviço de fora que tem alguma variante do sistema RH que falta algum antígeno de alta frequência? Ninguém, meu povo. Então tá bom. E ninguém tem meu doador aí também, né? Eu queria, na verdade, convidar nossa plateia de fora, que está sempre aqui, para ser apresentador, viu? Carol, Everaldo, eu vou encher o saco de vocês para vocês apresentarem também aqui na sessão algum caso interessante, que eu acho que é importante que a gente, nessa sessão, a gente veja
como é que vocês conduzem, a gente possa discutir, aprimorar também as nossas condutas aqui dentro, né, aqui no EMOSSE, e a intenção é exatamente que a gente consiga melhorar como um todo no Brasil, né? Uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a discutir de novo é a troca de amostras raras. De vez em quando a gente acaba mandando ou acaba recebendo amostra rara, mas eu acho que a gente tem que começar a tornar isso uma coisa mais padronizada, né? Não só, de vez em quando aparece alguma coisa, aí eu lembro de mandar. Porque essas amostras raras são fundamentais para a definição de muitas especificidades de anticorpos. Se a gente não tem uma hemateca, se a gente não tem uma soroteca, a gente não consegue evoluir, na grande maioria das vezes, para uma definição do que está acontecendo. A gente suspeita, mas não conclui. E é muito importante que a gente, como hemocentro de referência, né, nós trabalhamos, né, temos hemocentros aqui, né, de vários estados, temos que realmente trabalhar pensando em concluir os casos. E é uma coisa que eu já conversei, eu era do comitê, né, de acionamento técnico de sangue raro do Ministério. Eu pedi, na época, para a gente tentar organizar isso, essa troca de amostras, acabou não indo para frente, mas eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de lado, né? A gente tem que realmente continuar nessa luta de tentar melhorar as hematecas e sorotecas e os laboratórios de imunohematologia do Brasil inteiro. E a gente sabe que nunca na vida a gente vai conseguir substituir a hemateca, a hemácia rara, o soro raro, por outras coisas, né, por outras técnicas, pela genotipagem, por um tratamento enzimático, são todas coisas complementares, mas a conclusão precisa realmente da hemácia do soro. E eu acho que a gente tem que começar a discutir de novo isso, né, e quem quiser, a gente de vez em quando manda para fora a amostra rara, então a gente está sempre à disposição para isso. Se vocês tiverem algum interesse, vocês avisam que de vez em quando tem um doador raro aqui que a gente envia. A gente mandou, a primeira vez que a gente conseguiu um doador MIA positivo. A gente encontrou esse doador numa genotipagem e a gente enviou semana retrasada. A gente enviou para São Paulo, para Ribeirão, para o LAC, né, que nos apoia sempre. Tá bom, gente? Então é isso. A sessão de hoje é essa. E muito obrigada por todo mundo que está aqui. Eu sempre fico muito satisfeita dessas discussões, né? E eu queria saber se alguém quer complementar alguma coisa, falar alguma coisa diferente. Ana, tá tão calada hoje aí, Ana Cláudia? Acho que nem Ana tá querendo falar hoje. Então tá bom, gente, obrigada. Boa semana a todos. Tchau, tchau.